Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, animados? Então, bora lá para a nossa segunda aula, né? Que a gente vai dar uma continuada naquilo que a gente viu na aula um. Só que agora eu vou tentar trabalhar mais com exemplos práticos, com coisas que vão levar mais em conta aquilo que a gente de fato precisa fazer na sala de aula, tá bom? Bom, o tema da nossa aula então é. Deixa eu maximizar aqui para vocês acompanharem. Muito bem. Matemática continente. Então a gente vai tentar trabalhar ainda com aquela ideia de entender a matemática como um continente a ser descoberto, um continente a ser explorado, um continente onde algumas coisas se assemelham com aquilo que a gente já conhece, com aquilo que a gente já trabalha, com aquela região que a gente está acostumado, mas que também tem coisas novas, né? E aí o foco na nossa conversa de hoje é com relação a números e álgebra, que são duas unidades temáticas muito importantes dentro da matemática, e aqui vocês vão ver como que elas se misturam um pouco e como que a gente vai conseguir fazer algumas conexões que são muito importantes. Bora lá? Bom, então nós vamos retomar aquela ideia que eu havia conversado com vocês de compreender a matemática como um continente, né? Então, de compreender esses conteúdos que a gente vai trabalhar aqui agora. Principalmente hoje, números e álgebra. Então, a gente vai ter que ir ao encontro da matemática, nós vamos ao encontro dos números, ao encontro da álgebra. Depois nós precisamos ir de encontro aos números e de encontro à álgebra, para por fim a gente conversar sobre o encontro com os números e sobre o encontro com a álgebra. Retomando então aquilo que a gente conversou, na fase do encontro, né? A hora que a gente vai levar o estudante, a hora que a gente vai levar o aluno ao encontro daquele conteúdo específico que eu quero, é um momento que a gente precisa instigar, imaginar, estabelecer relações, né? Fazer aproximações, fazer a preparação do conteúdo que a gente quer ou do objetivo que a gente quer, a colocar significado em algumas coisas, né? Atrair os olhares, fazer uma conexão mesmo, né? E também é a hora da gente sentir, da gente se afetar. A gente não pode esquecer desse movimento. Depois, na hora do confronto, né, que é na hora do. A gente vai pôr então o estudante de encontro àquele conhecimento. Aí é uma hora que, para isso acontecer, é muito importante que a gente explore com ele, ou que a gente dê atividades de exploração, que a gente consiga investigar, que a gente consiga confrontar, que a gente consiga debater, que a gente consiga introduzir alguns elementos que ele talvez nunca tenha pensado, nunca tenha imaginado, ou que faz parte daquele conhecimento mesmo. Chegou a hora de conhecer, a hora de coisificar e a hora de aculturar. É, então veja que aqui a aculturação ela vai entrar nesse sentido do confronto, desse sentido de trazer o algo não, o algo novo para aquela cultura, para aquele conteúdo, para aquela ideia, para aquela atividade, e isso é fundamental. Por fim, a gente vai no ponto da reflexão, que é o sobre o encontro com a matemática. E aí a gente vai tentar exercitar, a gente vai tentar recordar, a gente vai tentar modelar, tentar trazer então da realidade né, que a gente vive para a realidade matemática, para a linguagem matemática, né? Aí também é um papel para a gente poder refletir, para a gente poder fazer algumas inferências, para a gente poder avaliar, para a gente poder ampliar, ressignificar, e aí sim a gente poder dizer que, olha, então eu mastiguei isso, isso faz parte do meu corpo. Esse conteúdo vai me nutrir. E com esses nutrientes eu vou conseguir aprender coisas novas para poder caminhar mais, para poder desenvolver mais e aí seguir em frente, tá? Bom, ah,
eu fiquei pensando bastante o que eu poderia trazer para vocês, né? Eu sei que vocês já conhecem muitas coisas, já têm uma experiência muito grande, então eu busquei trazer algumas atividades que nós desenvolvemos na EJA também. Algumas delas foram criadas para a educação, para os anos do ensino fundamental, do ensino médio, e que foram adaptadas e foram trabalhadas também com os alunos da EJA. É muito importante que você veja o que eu vou apresentar aqui não como um exemplo a ser seguido, mas como uma provocação de o que eu posso fazer nesse sentido. Então, eu vou mostrar algumas formas da gente pegar um conteúdo e da gente trabalhar com esse conteúdo de diversas maneiras, sob diversos olhares. E são esses olhares que eu acho que são fundamentais para a gente trabalhar na sala de aula. Então eu queria que você pegasse esses olhares, eu queria que você pegasse algumas ideias e transformasse e pensasse assim, o que eu posso fazer de diferente? O que eu posso imaginar, né? Bom, e aí nós vamos começar com números. E aí eu trouxe algumas coisinhas para a gente ver, né? Primeiramente, nós vamos começar com os números inteiros. Então, veja só. Trabalhar com números inteiros, né, números positivos, números negativos e o zero, é sempre um grande desafio, porque apesar do número negativo estar presente na vida mesmo, no cotidiano, na matemática ele se apresenta de uma forma um tanto muito fria, muito estranha, e por mais que a gente faça algumas associações, quando vem as operações com inteiros, né, mais com mais, menos com mais, multiplicação, são coisas tão abstratas que o conteúdo acaba se perdendo, o conteúdo acaba ficando um pouco frio, um pouco vazio. E aí a gente tem que tentar imaginar o que a gente pode fazer para transformar esse conteúdo, para transformar essa aula. E aí um dia eu estava numa viagem a trabalho, pela Federal aqui mesmo, a gente foi dar um curso lá no norte de Minas, e aí eu fui, coloquei meu fone de ouvido e fui ouvindo umas músicas. E de repente tocou uma música e aí, assim, alguns vão falar que o professor é meio doente, né? Mas assim, a gente não consegue parar de pensar. E aí, a hora que tocou aquela música, ela me fez refletir sobre um conteúdo específico. E eu falei, gente, eu acho que eu posso desenvolver um projeto nessa direção. Tá aqui a música. Tá aqui. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Toca Raul. Quem nunca ouviu Raul Seixas, né? E ao ouvir Eu Nasci há 10 mil anos atrás, é, eu comecei a fazer umas conexões, primeiro com a própria pergunta, né? Se eu nasci há 10 mil anos atrás, em que ano foi isso? Só com o conjunto dos números naturais, você não consegue responder tudo isso. Você entra num conflito mesmo, sabe? Então, eu achei muito interessante a gente fazer esse movimento com os estudantes, sabe? Então, até com adolescentes, né? Quando a gente trabalha com adolescentes, 12, 13, 14 anos, que é o período que às vezes eles estão estudando isso, eles se encantam, se encantam. Alguns conhecem Raul, outros vão conhecer Raul pela primeira vez, mas eles são meio que fisgados. E aí, por isso, esse primeiro momento é ao encontro. Então a gente vai. É como se a gente fosse fazer outra coisa. A gente vai ouvir uma música, a gente vai entrar em alguma história, né? De voltar ao passado, década de 60, década de 70, não lembro exatamente quando foi a música, mas eu sei que ela vai trazer um monte de outros elementos, né? E quando a gente lida com os adultos, com pessoas que já
tem uma relação e uma intimidade com essa música, é muito interessante a hora que a gente coloca eles num outro lugar, para ouvir essa música sob uma outra perspectiva, sobre um outro olhar, né? Daqui a pouco eu vou tocar um pedaço dela para a gente poder ver os elementos que eu quero que vocês peguem, né? Bom, então qual é o objetivo desse projeto? Eu vou chamar de projeto, mas é como se fosse um conjunto de aulas que são desenvolvidas sob essa perspectiva mesmo, né? Então o objetivo é introduzir o conjunto dos números inteiros, e a gente sabe que nem sempre é fácil fazer essa introdução. Porque a gente vai ter que romper com alguns paradigmas e ampliar aquela noção de números naturais. E isso automaticamente gera conflito. É um conflito que é cognitivo, mas também é afetivo. Muita gente se depara, tem algumas dificuldades e não conseguem se desenvolver tão bem, principalmente na parte operatória. Esse projeto ele traz então uma proposta pedagógica baseada na utilização de textos verbais, como a música, e não verbais. A gente vai, junto com isso, a gente vai trabalhar imagens para que a gente consiga construir o conceito de número inteiro, ok? Bom, essa ação pedagógica ela tem o objetivo de despertar o interesse dos alunos por essa necessidade de ampliação dos conjuntos numéricos. Apresentar o conjunto dos números inteiros de números inteiros, né? E possibilitar essa transformação da relação dos estudantes com a matemática, fazendo com que essa relação fique mais afetiva, fique mais interessante. E aí a gente pega a música Eu Nasci há 10 mil anos atrás, do Raul e do Paulo Coelho, para poder fazer esse movimento. Antes, eu queria dizer de alguns embasamentos teóricos que podem ajudar a gente, não só nesse projeto específico do Eu Nasci há 10 mil anos atrás, como em outros projetos também. Então, veja, a definição ela cria um sério problema para o aprendizado na matemática. Ela representa, talvez, mais que qualquer outra coisa, o conflito entre a estrutura da matemática, como a concebem os matemáticos profissionais, e os processos cognitivos de aquisição dos conceitos. Então eu trago aqui Tal e Wiener para poder ajudar a gente nesse sentido de dizer que quando eu tenho um conceito formal, duas coisas acontecem na nossa construção desse conceito. Por um lado, a gente vai construir o conceito definição e, por outro, o conceito imagem. São esses dois conceitos que vão ajudar a gente a formar o conceito formal de alguma coisa. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que não basta a gente vir e falar o conceito definição. Olha, número inteiro é isso. Para que esse conceito definição, para que essa construção, ela seja uma construção de qualidade, ela seja uma construção que vai fazer com que aquele estudante consiga caminhar cada vez mais na matemática, a gente precisa das imagens. Os conceitos imagens. Conceito imagem não é só uma imagem, pode ser uma frase, pode ser uma ideia, pode ser uma imagem, mas a gente vai chamar de imagens esses conjuntos de situações, de coisas, que vão ajudar a gente a fortalecer a definição. Lembrando que uma imagem por si só, ela não representa a definição. Porque se ela representar a definição, ela deixa de ser imagem e se torna a própria definição. É como se, para entender de reta, por exemplo, eu usasse de algumas ideias. Então, eu falasse assim, olha, pensa numa linha de trem. Ele pode te dar uma ideia de uma reta, mas não é uma reta. Né? Existem a definição de reta não tem nada a ver com aquilo, mas a gente acaba construindo imagens. O que isso quer dizer? Quando a gente está dando aula,
por mais que a gente, inclusive, fale a definição de alguma coisa, o que a gente proporciona no estudante é a criação dessas imagens. Ele vai criando imagens conforme você vai falando. Ah, então eu acho que é assim. Ah, então eu acho que é assado. E vai construindo um conjunto de imagens que o nosso trabalho enquanto professor é tentar fortalecer cada vez mais essas imagens, fazer com que eles construam mais imagens e que essas imagens sejam conflituosas entre si, que elas tragam alguns pontos para ele ver, olha, eu vou ter que abandonar essa imagem, ou eu vou ter que pensar de uma outra forma e de uma outra maneira. Nós vamos entender um pouquinho o que eu quero dizer em relação a isso. De acordo com Tal e Wiener, o nome de um conceito, ao ser visto ou escutado, ele representa um estímulo para a nossa memória. Alguma coisa é evocada pelo nome conceitual em nossa mente. É o que chamamos de imagem conceitual. Na educação de jovens e adultos, a idade cronológica ela propicia a oportunidade de se considerar as experiências de quantificação do sujeito. Está aqui a Maria da Conceição Fonseca falando com a gente, né? Criando assim uma oportunidade de resgatar essas vivências por meio de sons, imagens e situações. Então a escolha da música do Raul Seixas ela não foi feita por acaso. Além da letra ser útil aos objetivos desse projeto, a música é claramente conhecida pelos alunos por ser uma marca da época de vivência desse público. É a partir dessa análise que se observa uma oportunidade imensa de ensinar, aprender a matemática para este público que teve a sua educação básica no momento regular rompida. Além dessa questão cognitiva, a gente não pode esquecer da questão afetiva. E o MacLeod vai falar que a afetividade ela tem uma função central no processo de ensino-aprendizagem em matemática. E para ele, ele vai dizer que a dimensão afetiva ela tem três características, né? Você pode desenvolver as crenças, as atitudes e as emoções. Depois, Ranula e companhia acrescentou valores também a essa dimensão afetiva. Então, quando a gente fala em afetividade na matemática, a gente vai falar das crenças, que é aquilo que ele pensa, que ele acredita, que ele sabe sobre a matemática. As atitudes, aquilo que ele faz diante de um problema, diante de alguma coisa. As emoções, que é aquilo que ele sente. E os valores, que são as crenças, só que em ação. Você pode ter algumas crenças, mas algumas são mobilizadas. E aí são os valores, né? Bom, então, no nosso projeto aqui, a gente vai conseguir trabalhar com todas essas funções aqui da dimensão afetiva. E vai perceber como que essa função afetiva acaba contribuindo ou dificultando a relação do estudante com o conteúdo. Bom, para a elaboração do projeto, a gente pensou em algumas fases, né? Dependendo, você pode dividir em mais fases, mas aqui, para apresentar para vocês, a gente pensou em três fases, que seria a interpretação de textos não verbais coletados, a apresentação em si e a avaliação. Então, o que a gente pensou? Primeiramente, a gente apresenta a música, a gente fala dessa música, ouve um pouco as pessoas falarem um pouquinho dessa história, dessa música, né? E aí a gente combina e fala, olha, então vocês vão se preparar, porque vocês vão ter que apresentar essa música pra gente. Eles vão ter que se caracterizar, e aí você pode não fazer essa parte, mas eu vou falar para vocês que foi maravilhoso, assim, às vezes que a gente conseguiu com que a turma se engajasse, se apresentasse, foi muito rico, né? Então, eles vestem, né? Uma pessoa veste de Raul, ou todo o grupo veste de Raul, aí tem as Rausettes para fazer a coreografia e tal. Em alguns casos, eles pedem para a gente deixar eles cantarem e tocarem mais uma música do Raul. Então, aí cada grupo pode escolher uma música diferente, mas todos os grupos têm que apresentar o Eu Nasci há 10 mil anos atrás, porque a ideia é que a música fique de fato incorporada, né? E aí, nesse primeiro momento, então, eles vão para essa fase de preparação,
E juntamente a gente vai pedir para eles textos não verbais que são conflituosos. Depois a gente vai mostrar um exemplo aqui para vocês entenderem muito bem. Feito essa primeira fase, que é essa fase de aproximação, uma fase de conhecimento da direção onde a gente quer levar os estudantes. Depois tem a apresentação, que aí é o dia, né, onde eles apresentam tanto os trabalhos que foram feitos com esses textos coletados, quanto com a apresentação em si do Raul, da música e tal. E por fim, a gente vai para a parte avaliativa, no sentido de uma reflexão sobre aquilo que a gente estudou, sobre uma conversa de fato sobre todas as conexões que a gente conseguiu construir, né? Então, na primeira fase, os alunos, eles coletaram. Aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que a última turma que a gente desenvolveu essa atividade fez, né? Eles coletaram as imagens por meio de revistas, jornais e internet, que são consideradas opostas entre si, fazendo uma alusão ao número positivo e ao número negativo. Porém, sem que os alunos soubessem de tal definição. Portanto, foi deixado que a criatividade e a imaginação dos alunos tomassem conta na escolha de imagens, valorizando o resgate de vivências, sentimentos e culturas. Com essas imagens, os alunos apresentaram em grupos suas interpretações, justificando por que as imagens escolhidas seriam consideradas opostas entre si. O que são imagens opostas entre si? É até difícil para a gente pedir isso sem poder dizer o que de fato a gente quer. Mas a gente vai tentar falar até de contrastes, mas de contrastes que têm um ponto de equilíbrio. Então você vai falar assim: olha, eu quero algo muito quente e algo muito frio, mas isso tem um ponto de equilíbrio, vocês não concordam comigo? Né? Em relação a alguma coisa. Por exemplo, algo muito novo e algo muito antigo para antes de Cristo, né? Ou seja, algo depois de Cristo e algo antes de Cristo. A gente vê aí novamente um ponto de referência. Algo que está muito alto e algo que está muito profundo. Novamente, a gente vai encontrar aí o nível do mar como um ponto de referência. E aí a gente vai pedir que os estudantes tragam imagens que representem esses conflitos. Lembrando que muitas imagens vão aparecer que nada tem a ver com isso. E aí tudo bem, a gente conversa, a gente mostra o que a gente gostaria para ter um pouco esse contraste. Então eu me lembro que trouxeram às vezes imagens de homem e mulher, e aí eu falei, ok, qual é o ponto de equilíbrio aí? Né? Não tem um ponto de equilíbrio aí. Para a gente dizer qual é algo que está de um lado e qual é algo que está do outro, no sentido positivo ou no sentido negativo, né? E aí vai ter um monte de outras situações que são importantes que aconteçam mesmo para a gente poder discutir e revelar depois. Na segunda fase, ela foi realizada uma apresentação de imagens opostas que foram coletadas na internet. Foi proposto o desafio de descobrir por que as imagens mostradas são consideradas opostas e qual seria o meio termo, o equilíbrio para essas imagens, fazendo uma alusão à reta numérica, onde o número 0 denota a divisão da reta numérica entre os números positivos e os números negativos. Nessa fase do trabalho, procuramos valorizar o caráter sociocultural que identifica o aluno, de modo a valorizar o seu passado cultural. Na terceira e última fase, os alunos interpretaram a letra da música Eu Nasci há 10 mil anos atrás, de Raul Seixas, construindo retas com termos opostos encontrados na canção. Ao fim das questões, fez-se a introdução para a construção da reta numérica dos números inteiros, do qual os alunos responderam com êxito sem a necessidade de consultar a definição conceitual. Além disso, a gente faz a apresentação e aí vai depender muito do que vocês vão propor para os estudantes, né? Isso vai variar muito. Isso aqui foi a última apresentação que a gente fez. Então veja alguns textos não verbais que eles trouxeram.
Então, em relação à temperatura, né? Então, a gente incentivava a tentar dar um tema também. Como que a gente registra a temperatura nesse vulcão e a temperatura nessa geleira? E aí você vai ouvir, você não vai dar a resposta, né? Eu acho que o objetivo principal aqui é fazer com que eles pensem, com que eles percebam que eles vão ter que colocar alguma frase, algum sinal, alguma referência. Ou para dizer aqui tá, olha, é 50 graus para cima, é 50 graus acima de zero, é 50 graus positivo ou mais 50 graus. Como do outro lado, ele vai ter que dizer, olha, é 50 graus abaixo de zero, é 50 graus negativos, é menos 50 graus. Aí a gente vai mostrar a necessidade que a gente vai ter e sempre pensar quem é o ponto de equilíbrio, então, da temperatura. Aí eles vão chegar que é o 0 grau. E aí a gente vai conversar sobre isso também, no caso dos graus Celsius, né? Depois, em relação à altitude e profundidade, né? Como que eu posso registrar essas posições em relação ao nível do mar? Então você vê, eu tenho uma montanha, qual é a altitude que eu estou nessa montanha? Depois, qual a profundidade que eu estou nessa montanha? E a partir daí, a gente vai conseguindo verificar na linguagem como é que eles vão começando então a trazer elementos que eles já conhecem para essa linguagem. A gente pode trazer a questão do tempo, né? Quando que essas obras foram construídas? E aí fazer com que eles entendam que o nascimento de Cristo foi escolhido também como um ponto de referência em relação às datas, né? Alguns vão trazer dinheiro, vão trazer comprovantes de banco. Isso também é muito interessante, principalmente para mostrar essas relações que a gente quer, né? Que eles desenvolvam. É comum observar que, apesar dos esforços dos professores, existem dissonâncias entre a linguagem que o professor usa e a linguagem matemática, ou seja, existem dificuldades de compreensão entre o que o professor fala e o que os alunos entendem. Essas dificuldades estão relacionadas, segundo Tal e Wiener, com a complexidade do cérebro humano, que não é uma entidade puramente lógica, e que funciona de um modo que contrasta com a lógica matemática. Então, é muito importante a gente perceber que a gente está entrando num continente. É uma língua estrangeira que por mais que tenha alguns cognatos que eu conheço, algumas palavras que a gente usa no dia a dia e parece que são semelhantes, alguns são falsos, alguns são difíceis e alguns têm outras e outras interpretações. O Tal e Wiener também, ao descreverem como se processa o funcionamento cognitivo da mente humana, eles desenvolveram uma teoria com base na noção de conceito-imagem e conceito-definição, como a gente já havia falado, né? Tais noções servem para estabelecer a diferença entre o significado de um conceito com o estabelecido pela comunidade científica e a interpretação subjetiva que cada indivíduo faz sobre determinado conteúdo matemático. Eu acho isso lindo, porque cada indivíduo ele faz uma interpretação subjetiva de um determinado conteúdo matemático. Mais que a gente decore a definição, mais que a gente chegue ali e diga, olha, uma reta é assim, um número negativo é assim que se opera, é assim que faz raiz quadrada, a pessoa ela vai fazer uma interpretação subjetiva. E essa interpretação subjetiva, geralmente ela não é única, ela é múltipla. E ela é múltipla por meio de concept images, que são essas imagens conceituais, esses conceitos imagens que a pessoa vai construindo, tentando bordear uma definição, sabe? Tentando contornar uma definição para que essa definição faça parte é, das mobilizações que a pessoa vai poder fazer depois. Então, isso acontece quando a gente conversa. A gente conversa com alguém, ele vai falando uma coisa e a gente vai construindo ideias na cabeça. E aí, de repente, a gente está falando de coisas distintas,
mas a gente está conseguindo conversar. E a mesma coisa vai acontecer na educação, quando a gente faz esse processo. Mas enquanto professores, nosso maior desafio é tentar fazer esses conceitos e imagens cada vez melhores. Sabe? É tentar fazer construção de muitos conceitos e imagens que vão bordeando uma definição. E se esses conceitos forem legais, eles vão se fechando cada vez mais até que a definição ela fique cercada por várias imagens que ajudem de fato o indivíduo a ter a noção científica daquele conceito, né? A noção que os matemáticos, que a ciência, que alguém definiu e a gente aceitou. Né? Eu acho que é muito importante a gente ver esse movimento. E a partir daí a gente vai para o infinito e além. E aí eu quero mostrar para vocês a atividade que a gente desenvolveu depois, que ela culminou nesse trabalho que eu vou mostrar, mas antes os meninos, né? Os estudantes são meninos e meninas, não deixam de ser, né? Eles porque eu fico lembrando de como que foi a apresentação. Alguns levaram violão e tocaram e cantaram e deram outra interpretação para a música, outro tom, e foi muito bonito de ver. A hora que você vê assim, pessoas dizendo assim, não parece que eu estou fazendo matemática, não parece que eu estou estudando matemática. E eu acho que é isso que é bonito quando a gente consegue fazer essa conexão. E aí, quer ver? Vamos. Deixa eu ver. Eu acho que eu não consigo. Peraí, que o meu mouse sumiu aqui. Cadê meu mouse? Aqui, pronto. Eu quero pegar aqui, ó. Pronto. Então a gente começa com a letra da música, a gente. É muito importante voltar nessa letra da música, né? Principalmente no refrão. Eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu saiba demais. O que é interessante são após o refrão, em cada estrofe, ele faz uma conexão que dá para a gente fazer uma viagem muito interessante. Olha só, eu vi Cristo ser crucificado. Ah, isso, isso remete a pessoa a um tempo, a um momento. Eu vi Moisés cruzar o Mar Vermelho, vi Maomé cair na terra de joelhos, vi Pedro negar Cristo por 3 vezes. Olha, são momentos históricos que alguns deles, a gente consegue datar. Ó, eu vi Babilônia ser riscada do mapa. Aí tem Conde Drácula, tem a Arca de Noé, tem Salomão, tem Zumbi dos Palmares. Que mais aqui, ó? Eu vi o sangue que corria da montanha quando Hitler chamou toda a Alemanha. Gente, as reflexões que a gente consegue baseadas nisso são muito lindas, né? E você pode explorar o projeto para outras dimensões. Por exemplo, a gente conversou com os professores de geografia, de história, de língua portuguesa, e os próprios estudantes foram pesquisar alguns textos relativos a essas estrofes. E aí a gente acabou construindo uma atividade para todo mundo fazer, baseado na interpretação da música, mas também nesses textos que os próprios estudantes encontraram. Então, assim, eles trouxeram a biografia do Raul. E aí, a primeira pergunta é: se eu nasci. Deixa eu aumentar aqui para que vocês possam ver direitinho, né? Lembrando que esse material eu vou deixar lá para vocês olharem. Mas olha, eu nasci há 10 mil anos atrás. Se eu nasci há 10 mil anos atrás, qual o ano do meu nascimento? Né? Quem representa o ponto zero que marca a reta cronológica utilizada por nós? Aí vem, olha, eu vi Cristo ser crucificado. Segundo alguns livros de história, Cristo foi crucificado no ano 33. Então, de acordo com isso, qual a idade em que Cristo foi crucificado? Há quantos anos Cristo nasceu?
Há quantos anos Cristo faleceu? Complete a reta numérica colocando uma estrela no nascimento de Jesus Cristo e uma cruz aproximadamente na data de sua crucificação. Repara que aqui a gente já começa a fazer aquele confronto com o conteúdo que ele conhece, porque até então ele estava super familiarizado. E agora a gente já começa a fazer com que ele pegue aquele conteúdo, ele pegue aquela ideia e vá colocando dentro da linguagem matemática. Na parte eu vi as bruxas pegando fogo para pagarem seus pecados. Esse trecho faz referência à Santa Inquisição ocorrida na Idade Média. Então, eles conseguiram um texto sobre a Inquisição, que eles estavam trabalhando com o professor de história. Aí traz Galileu Galilei, Giordano Bruno, a bruxaria. Sempre a gente pede a opinião deles sobre esse momento histórico. E aí a gente vai associando. Olha, Giordano Bruno foi queimado vivo na fogueira em Roma, em 1600, acusado de fazer magia. Há quantos anos isso aconteceu? Usando números positivos e negativos, escreva a data de falecimento do Giordano Bruno, tá vendo? Então a gente começa a fazer essas associações. Olha só, eu vi Moisés cruzar o Mar Vermelho. É muito difícil definir claramente o ano de nascimento de Moisés. Alguns sites de história e religião dizem que foi por volta de 1430 a 1500 anos antes de Cristo. E aí você começa a fazer algumas conexões, né? Por exemplo, vi Babilônia ser riscada no mapa, e aí você traz um pouco sobre a Babilônia, que eles mesmos pesquisaram, né? E aí cada grupo que formulou as próprias perguntas. E aí depois a gente juntou nesse arquivo todo, e aí todo mundo teve que realizar essa atividade, né? Que foi uma atividade muito bacana. Eu vi Zumbi fugir com os negros para a floresta, para o quilombo dos Palmares. Então, assim, é mais recente, mas não deixa da gente fazer as associações todas que a gente gostaria. E essa parte do nazismo também foi muito importante, a conexão que eles fizeram, estudando sobre isso em história, e aí a gente pôde aprofundar em muitas questões, né? Então, assim, é um projeto lindo que dá para a gente desenvolver com todas as turmas que vão trabalhar com número negativo. Você que vai perceber a intensidade que você vai utilizar, se você vai fazer as apresentações também, se os estudantes estiverem dispostos, mas se eles puderem tocar, se eles puderem cantar, e se eles puderem criar essas atividades aqui, ó, por meio da música, buscando a música, eu acho que seria sensacional. Eu acho que vale a pena. Eu até ia tocar um pouquinho o Raul aqui, mas eu acho que o som não vai sair legal para vocês. Então eu vou deixar o link da música e aí depois vocês podem ouvir, tá bom? Deixa eu ver qual que é a próxima parte aqui. E, opa, deixa eu ver aqui. Voltamos. Então, pronto. Vamos continuar agora, ainda dentro de números. A gente tem muita coisa com números para a gente poder trabalhar. Tem atividades que eu sei que vocês já fazem bastante, que vocês já conhecem, de usar, né, os folhetos de supermercado, de usar essa conexão toda com a realidade dos estudantes. Mas às vezes eu sinto falta de algumas atividades que estão conectadas com o conteúdo matemático em si. Porque nem sempre todo o conteúdo matemático ele vai ser possível de fazer essa associação direta com o cotidiano, com as relações sociais que a gente estabelece. Porém, a gente não pode abrir mão de apresentar também esses conteúdos para os estudantes. E é pensando nisso que às vezes a gente consegue fazer algumas conexões, e essas conexões são importantes, como a questão dos conjuntos numéricos. Ah, e aí,
Como que eu vou apresentar os conjuntos numéricos, então? Eu trouxe a ideia de uma passarela para vocês. E na passarela, todos os números que existem. Só aí tem pano para manga. E tem conjuntos numéricos aqui que talvez os estudantes não vão ver, não conheçam ainda, porque vão estudar mais para frente. Mas eu acho tão importante a hora que você tem condições de apresentar, né? Se você sente que os seus alunos têm condições de fazer essa pausa para refletir sobre os conjuntos numéricos, eu acho que vocês vão conseguir grandes saltos em algumas compreensões. Muitas vezes a gente tem dificuldade de compreender esses conjuntos numéricos, né? Principalmente quando a gente olha nos livros didáticos, quando a gente olha nas definições, né? Porque traz dentro de si essa ideia de conjunto, uma ideia que foi fortemente trabalhada com a matemática moderna, depois foi abandonada, mas ela não deixa de ser utilizada. Então, é muito importante a gente fazer esse trabalho com essa ideia, que dá para a gente fazer a conexão é, muito bacana, dizendo: olha, então pega o conjunto menor e coloca aqui. Então, aqui é a nossa cidade. Depois um conjunto maior que engloba a nossa cidade é o nosso estado. E assim a gente consegue fazer algumas associações. Mas com os conjuntos numéricos, alguns estudantes têm muitas dificuldades, né? Algumas dificuldades que a gente pode tentar minimizar e brincar. Bom, aqui está a definição clássica que a gente vai encontrar desses números nos livros, né, nas indicações todas matemáticas, né? Então, ao todo a gente tem 6 conjuntos: os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais, os reais e os complexos. Na verdade, dependendo da organização, você pode ter mais conjuntos, mas esses são os conjuntos clássicos e são os mais utilizados na educação formal, que a gente vai encontrar relativos à matemática. Obviamente que se você for fazer matemática, você vai estudar outros conjuntos, outras formas de organizar, porque na verdade isso aqui não quer dizer que esses números são distintos, diferentes. São formas de organizar. Então são essas formas de organizar que são fundamentais para que os estudantes entendam. Os números naturais, eles servem para contagem, e é do zero até o infinito. E é um conjunto muito tranquilo. Todo mundo conhece, todo mundo utiliza. É, a, a palavra natural talvez dá uma tranquilidade para as pessoas, mas até aí tem alguns conflitos, assim, como o próprio entendimento do zero. O zero não é tão natural assim, tanto é que tem discussões na matemática se o zero é um número natural, se não é. Mas, enfim, pela definição, a gente deixa o zero aqui bonitinho, ele é o primeiro número natural. E aí a gente já começa a trazer uma coisa que é assim: olha, toda vez que a gente estiver utilizando números, então, na matemática, a gente, em alguns casos, a gente precisa saber em que conjunto que a gente está trabalhando. Porque se eu te pergunto quem vem antes do zero no conjunto dos naturais, você vai dizer para mim que não existe, né? E aí, assim, só que existe, mas não nos naturais. Por isso que é importante a gente conhecer esses conjuntos todos, né? O conjunto dos números inteiros, como a gente pode ver aqui, ó, ele engloba os naturais. Então, todos os naturais são também números inteiros. E aí essas relações de inclusão, elas são difíceis às vezes de serem compreendidas, né? Para alguns são mais fáceis, para outros não. Então, assim, olha,
todo número inteiro é natural? Todo número natural é inteiro? Essa pergunta, aliás, essas perguntas, elas trazem aí um conflito entre si e eu acho importante a gente desenvolver e a gente trabalhar com os estudantes, né? Além dos naturais, o que, que os inteiros trazem de novidade? Os números negativos, né? Eu acho que aí a gente consegue dar uma ampliação, que foi a atividade que a gente acabou de ver com o Raul Seixas. Depois a gente amplia esse conjunto e vai para o conjunto dos números racionais. Só por curiosidade, esse Z de inteiros, ninguém sabe ao certo, né? Tem algumas ideias de que foi um matemático alemão que fez essa definição e lá começava com o Z e aí acabou usando o Z e foi padronizado o Z. O Q de racionais provavelmente vem por quociente, divisão, né? Os números racionais são todos aqueles números que a gente consegue escrever na forma de fração. Por isso você consegue pegar todos os naturais, todos os inteiros e também escrever na forma de fração. Então você consegue pegar o 5. Como é que eu escrevo 5 na forma de fração sem alterar o resultado? 5 sobre 1. Né? Menos 2, menos 2 sobre 1. 0, 0 sobre 1. Então você consegue escrever. Além disso, você vai usar outras formas que a gente consegue escrever na forma de fração, que são as próprias frações, os decimais, todo número decimal eu consigo escrever na forma de fração, 1,2 são 12 décimos e assim sucessivamente, e as dízimas periódicas. Toda dízima periódica, ela originou-se de uma fração, né? A gente consegue fazer isso. E aí a gente pode descobrir a fração geratriz dessa dízima, enfim. A própria explicação do que é dízimo, às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade, mas é isso que está dentro do conjunto dos racionais, ok? E aquelas dízimas que eu não consigo escrever na forma de fração, que são as dízimas não periódicas. Quando eu tenho números que eu não consigo escrever na forma de uma divisão entre dois números inteiros, que é o caso dos racionais, a gente vai chamar de números irracionais, ok? A gente vai chamar de números irracionais. Como a raiz de 2, como o π, como uma dízima que não é periódica, né? Quando eu junto os dois conjuntos, os racionais mais os irracionais, eu tenho o conjunto dos números reais. Lembrando que aqui não tem nenhuma novidade a mais. Quando os reais, o que ele faz, na verdade, é aglutinar aqui, é unir esses dois conjuntos, os racionais com os irracionais. E os complexos são o último conjunto, provavelmente no último ano que ele vai estudar isso, no último momento de um conhecimento que acaba sendo muito profundo, mas que é importante que ele saiba que existe. Que número que é esse? São os chamados, lembrando que todos os números são complexos e além deles a gente vai ter os números imaginários, que são as raízes de números negativos, né? Então você vê que tudo que eu falei aqui foi muito matemático, foi muito técnico, mas dá para a gente brincar um pouquinho e fazer com que isso fique mais fluido, né? E aí qual foi a proposta então? A gente dividiu os estudantes em 6 grupos, cada grupo ficou responsável por um conjunto numérico. E o objetivo era produzir uma camiseta relacionada ao conjunto numérico do grupo. Essa camiseta pode ser apenas uma ideia, e aí ele vai fazer o esboço no papel, ou em alguns casos a gente conseguiu as camisetas brancas e distribuiu uma para cada grupo, e eles tiveram que usar tinta guache, usar outras tintas, tinta de tecido, enfim, as tintas que eles tinham para construir as camisetas. E a gente dava umas regrinhas. Primeiro, na parte da frente da camiseta, vai ter que vir um conjunto, o símbolo do conjunto e o nome do conjunto embaixo. E aí ele pode enfeitar a camiseta na parte da frente só com os números daquele conjunto.
Na parte de trás, a gente vai colocar a frase somos e o nome do conjunto, somos naturais. E aí ele também vai colocar somente números que pertencem àquele conjunto numérico. Dependendo, se for uma atividade onde os estudantes fazem a camiseta, aí a gente faz um desfile mesmo. Alguém veste, desfila, e aí quando a pessoa termina de desfilar, a gente pergunta para ela, como no caso aqui é os naturais, a gente fala assim: o que é ser natural para você na vida? Para que ele pegue essa frase, porque da onde que surgiu a ideia dessa atividade? É que todos os conjuntos numéricos, eles têm nomes que a gente consegue associar na própria vida. Somos naturais. O que é ser natural na vida? E o que é ser natural na matemática? E aí, o que é mais interessante são as discussões das escolhas dos números que eles vão poder colocar na camiseta. No caso dos números naturais é bem tranquilo. É bem tranquilo. Mas aí eu faço algumas provocações. Eu gosto de pedir que eles pensem no primeiro número natural. Aí eu pergunto qual o último número natural, para ver como que desenvolve esse conceito de infinito, o que vem, né? E aí eles vão tendo algumas ideias, eles colocam alguns números, é muito, muito interessante. Então tá aqui, ó, o caso dos números naturais, né? Usa o símbolo o N com essas duas barrinhas. Os números aqui, esses aqui foram os números de uma atividade que a gente desenvolveu, e aí eles queriam colocar o 10 por causa que lembrava futebol, alguma coisa nessa direção. Aliás, eles fazem muita associação com o futebol nessa atividade, é muito, muito interessante mesmo. No caso dos números inteiros, de novo, olha, somos inteiros. O que é ser uma pessoa inteira para você? E aí, depois que eles desfilam, a gente vai nesse movimento. E aí, o que eu peço? É que tenha os sinais. O sinal positivo, o sinal negativo, que tenha o zero na camiseta, para ele entender que o zero também é um número inteiro. E aí, aqui nesse caso, eles pegaram a camisa menos 10, né? Para mostrar a diferença, assim, né? Do caso dos naturais. Aí vem os racionais. Quem pega os racionais aí já vai ter um trabalho um pouco grande, porque vai ter que pensar um pouco mais em todos os números que eu quero que eles coloquem ali, né? Então veja, eu quero que ele coloque um número positivo, um número negativo, eu quero que ele coloque uma fração, eu quero que ele coloque um decimal, eu quero que ele coloque uma dízima periódica, ou seja, todos os números que eu consigo escrever na forma de uma fração. E veja, somos racionais. O que é ser racional na vida? E aí dá para a gente ter uma discussão muito legal. E a gente consegue ver aqui que, de fato, os estudantes têm mais dificuldade com o conjunto dos racionais. E aí a gente consegue desenvolver uma atividade depois, a hora que a gente vai fazendo a avaliação das camisetas, se está tudo ok, que número que poderia ser colocado, qual número que não está correto ali, que a gente pode mudar. E aí a gente consegue fazer algumas discussões muito interessantes. Por exemplo, se todos esses números aqui podem ser escritos na forma de fração, como é que seria então? E aí a gente faz um pouco desse movimento. Os irracionais, somos irracionais. Os irracionais, aí a gente já vai ter que fazer uma pesquisa, dependendo da turma, se ela não estudou ainda, para que ela possa conhecer, né? E aí a gente vai pegar os números que são as dízimas não periódicas, o π, que é o mais famoso, e aí tem o número de Euler, o φ. São números que eles vão descobrindo que, olha, são números tão especiais que dão uma letra, né? Ou uma letra grega, ou uma letra, ou um símbolo, alguma coisa para a gente poder fazer uma associação. Depois a gente vem para o conjunto dos números reais. Aí é muito legal de ver a criatividade, né? Então eu lembro de uma turma que pegou a camiseta dos reais e ela pintou metade da camiseta de preto e a outra de branco. E o preto representava os racionais e o branco os irracionais. E aí foi colocando números nesses, fazendo essa distinção para mostrar que os reais
é a junção desses dois conjuntos numéricos. É muito legal, sabe? Aqui, então, é interessante que eles coloquem o conjunto Q e o conjunto I para mostrar que os reais fazem a união, né? O conjunto dos números reais representa a união desses dois conjuntos. Somos real. O que é ser real na vida? O que é ser uma pessoa real? Né? E o que é ser um número real para a matemática? E aí aqui ele tenta trazer os racionais, os irracionais, tenta trazer um número natural, ó, botou um zero aqui para falar, o zero também é real, né? Uma dízima periódica, uma dízima não periódica, e aí fazer um pouco dessas associações. Por fim, os números complexos. Aí é uma coisa, né, mais pesada. Somos complexos. O que é ser uma pessoa complexa? Tá vendo? Todas as palavras que representam os conjuntos, elas têm alguma conexão com a nossa vida. Mas o que representa isso para a matemática? Né? Então, todos os números são complexos. Então, aqui é interessante que eles coloquem todos os números, desde os naturais, desde os inteiros. E aí entra um conjunto diferente de números que são os imaginários. Aí a raiz quadrada de menos 9, né, que a resposta seria 3i, porque a raiz quadrada de menos 1 para a matemática, a gente não consegue calcular, mas a gente conseguiu perceber em alguns cálculos que mesmo não sabendo calcular, ela existe. E por que é importante isso? Porque a pessoa, quando está estudando, ela só compreende o que são os números reais a hora que ela percebe que tem alguma coisa que não pertence ao conjunto dos números reais. E aí esse conflito é interessante, que são as raízes quadradas de números negativos, né? Bom, eu acho que aqui a gente já conseguiu, deixa eu ver aqui, ó, a gente já conseguiu ver a possibilidade de pegar um conteúdo extremamente matemático, especificamente matemático, e tentar fazer algumas conexões. Obviamente que são conexões forçadas, eu sei disso. Mas a gente não pode abrir mão de mostrar esses conteúdos para os estudantes, de fazer com que eles também incorporem esses conteúdos no dia a dia deles. E aí, com essas palavras, com essas camisetas, com o desfile, né? Que aí vocês podem ir para N direções. Se não conseguir a camiseta, pode usar a TNT, ou fazer no próprio papel. Você imprime uma camiseta de papel e aí ele faz o desenho. Não importa. Não importa. O mais importante é a construção desse modelo, dessa camiseta, baseada nesses conjuntos, né? Nessas ideias. E a partir daí a gente começa a ver essa construção dessa definição de conjuntos. Espera aí. Voltou a gravar aqui. Falo demais, né, gente? E é tão ruim falar sem vocês estarem participando junto, né? Mas vamos lá. Dentro dessa parte de conjuntos numéricos, essa parte de números, eu queria finalizar um pouquinho falando com vocês sobre, por exemplo, a ideia da raiz quadrada, né? Perdão pela letra aqui, mas essas mesinhas a gente começou a aprender a trabalhar na pandemia, mas é difícil. Olha só que interessante. Quando a gente pergunta para alguém o que é uma raiz quadrada, se ela estiver disposta a brincar com você, ela vai desenhar uma árvore ou uma flor e falar, olha, é isso aqui, ó. Né? Uma raiz quadrada é isso aqui. Ó, é isso aqui, ó. Pronto. É uma raiz que é quadrada. Bom, obviamente que se essa pessoa passou pela escola, ela teve algum conhecimento, alguma associação, ela vai te dizer um básico. É um número que vezes ele mesmo dá o que está lá dentro. Então, por exemplo, a raiz quadrada de 9
é 3, por quê? Porque 3 vezes 3 é 9, né? Ah, e como é que eu ensino isso sem trabalhar com regra, sem trabalhar com essa ideia? E aí é muito importante a gente conhecer a história da matemática. É a gente buscar elementos para tentar trazer algumas associações para os estudantes. Olha que interessante. Obviamente que nem tudo que eu vou falar aqui é uma verdade, mas ela ajuda a gente a entender alguns pontos para fazer esse trabalho com os estudantes. Em latim, olha como que eu escrevia raiz quadrada. Olha, radix quadratum 9 a equalis 3. Radix quadratum 9 a equalis 3. Aí se eu peço para você traduzir isso aqui para o português para mim, do latim para o português, rapidamente você vai vir e vai falar o quê? Raiz quadrada de 9 é igual a 3. A questão, ela tá nessa tradução dessa palavrinha aqui, ó. Porque radix não quer dizer só raiz. Ela também quer dizer base, ela também quer dizer estrutura e principalmente ela quer dizer lado. Lado. Como assim lado? Ó, veja só. O lado de um quadrado com 9 quadradinhos, ó, o lado de um quadrado com 9 quadradinhos tem quantos quadradinhos? 3. O lado de um quadrado com 16 quadradinhos, ó, pronto, ó, o lado de um quadrado com 16 quadradinhos tem quanto? 4. Percebe? Mesmo sendo algo extremamente matemático, a gente consegue trazer algumas relações e algumas associações para os estudantes. E veja só, não acabou ainda não. Por preguiça, as pessoas começaram a escrever dessa forma aqui, ó. Radix quadratum 9 a equalis 3 foi dando símbolos. Depois ficou radix quadratum 9 a equalis 3, depois ficou só um R, radix quadratum 9 a equalis 3. Não tinha computador na época, não tinha padrão, aí um dia alguém pegou o R, fez o R comer o 9, até que alguém veio e formalizou. Olha, vai ser dessa forma aqui, ó, numa abstração total, né? Do que é uma raiz quadrada. Obviamente que tem coisas nessa historinha que é verdade, mas tem coisas que não. Mas o que é mais importante é a gente conseguir fazer algumas associações que são puramente matemáticas, mas que a gente pode ajudar o estudante a compreender o que é uma raiz quadrada. Então, veja, a raiz quadrada é o lado de um quadrado. E aí, você consegue mostrar uma raiz quadrada na prática para o estudante, para depois você vir com a definição. Olha, a raiz quadrada de x é um número b tal que b elevado ao quadrado é igual a x, ou que b vezes b é igual a x, alguma coisa nessa direção, né? E aí é importante também a hora que a gente for trabalhar com essa ideia, então, e a raiz quadrada de menos 4? Né? Que número que vezes ele mesmo dá menos 4? E aí você pode questionar se eu consigo construir um quadrado que tenha menos 4 quadradinhos? Como é que seria isso? Né? Então, olha, isso não daria para a gente fazer no campo da realidade. A gente teria que fazer no campo do imaginário. E fazer no campo do imaginário quer dizer que essa resposta aqui ela não vai pertencer ao conjunto dos números reais, ela vai pertencer a um outro conjunto. E aí não nos interessa agora, eu não vou mexer com isso. A ideia aqui, então, é mostrar para a gente o quão a gente pode brincar, o quão a gente pode fazer associações, inclusive com coisas que não são do cotidiano. Uma raiz quadrada é muito difícil você achar no cotidiano, né? A não ser que você vá
entrou numa sala que está cheio de pisos quadrados e a quantidade de pisos nessa sala são iguais. Aí você pode brincar, mas tem um jeito muito mais fácil de contar essa quantidade de quadrados que ali tem. Só que a raiz quadrada não deixa de ser um conteúdo matemático muito utilizado. Então, a gente não pode deixar de utilizar, de trabalhar, mas a gente consegue fazer essas associações. Eu acho que o mais interessante é você ver que a gente consegue fazer associações o tempo inteiro. Vamos continuar. Opa. E, então vamos lá. Bom, em relação a números, eu queria muito mostrar isso para vocês, que a gente consegue trabalhar questões que são mais matemáticas e ainda assim fazer conexões com o cotidiano, com o dia a dia. A partir de agora, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a álgebra. E a álgebra, então, vai ser o nosso continente agora. O que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que o estudante, então, ele explore esse novo continente, com algumas coisas que ele já tem, que ele já conhece. A álgebra ela está muito conectada a alguns, principalmente a linguagem. A gente vai encontrar algumas coisas da álgebra no dia a dia, mas a álgebra não deixa de ter toda uma estrutura muito matemática. Mas o pensamento algébrico a gente consegue trabalhar, a gente consegue desenvolver com os estudantes. Bom, eu vou fazer algumas forçações aqui, eu sei que vocês vão ficar assim, oi, né? Mas eu quero mostrar para vocês como que eu consigo trabalhar a álgebra. Ilha das Flores. Então, a primeira vez que eu vou trabalhar a álgebra com os estudantes, eu começo com Ilha das Flores. Não sei se vocês já assistiram, eu acredito que sim, mas o link vai estar aqui, eu vou deixar o link para vocês. Vale muito a pena assistir. O Ilha das Flores é um documentário pequenininho, de 13 minutos, lá do final da década de 80, mas ele é maravilhoso. Ele é de 89, se não me engano. A Ilha das Flores era um lixão enorme que existia em Porto Alegre, se não me engano, e as lições que o Ilha das Flores provoca na gente é fantástico, né? Resumidamente, ele diz assim: olha, um tomate é plantado, colhido, transportado e vendido num supermercado, mas apodrece e acaba no lixo. O filme segue até o seu verdadeiro final e então fica clara a diferença que existe entre tomates, porcos e seres humanos. É lindo. É uma coisa assim que dá para fazer muitos trabalhos em várias direções, com língua portuguesa, com história, com geografia, com ciência. Nossa, tem muitas coisas. Se vocês não assistiram Ilha das Flores, ele vale a pena demais, demais, demais. O que trata então o Ilha das Flores? Ele trata de desigualdades sociais. E ali você vai ter desigualdade social, a reflexão sobre igualdade social, a questão da miséria, da pobreza, da política, de preconceitos. Tudo isso pode ser trabalhado no Ilha das Flores. E aí eu até trouxe uma imagem aqui da charge do Dudu que eu acho muito interessante, né? Filho, iPad para você. E aí a outra pessoa, filho, você vai e pede, né, para a gente poder comer. Que está muito conectado ao que acontece nesse documentário. O que isso tem a ver com matemática, Diogo? Muito lindo, muito bacana, Ilha das Flores, mas o que isso tem a ver com matemática? Olha, na verdade, você vai trabalhar a questão da igualdade e da desigualdade social, e aí falar que a matemática também trabalha com a questão da igualdade e da desigualdade. Obviamente que não é a igualdade social nem a desigualdade social, mas a matemática tem as suas igualdades e tem as suas desigualdades.
E é a partir daí que eu introduzo, então, equação pela primeira vez. E detalhe, eu não introduzo equação sozinho, eu já introduzo equação e inequação, para ele saber que a equação vai trabalhar com as igualdades e a inequação vai trabalhar com as desigualdades. Mesmo que eu não vá trabalhar inequação agora, ou que é importante a gente mostrar esses contrastes. É importante fazer essas conexões. E a partir daí, feita essa conexão, eu consigo fazer um link e aí eu consigo fazer ele entrar nesse continente para buscar alguns elementos da equação que não estão no cotidiano, que não estão no dia a dia. São elementos que são específicos de uma construção matemática. E é muito interessante de ver esse encantamento dos estudantes quando eles fazem essa conexão. Quando eles começam a perceber assim, olha, estudar equação não é muito fácil, porque a equação é o primeiro passo, vamos dizer assim, importante nessa modelagem matemática dos problemas. É a linguagem da matemática, né? Equação, inequação, função, é a linguagem com que os matemáticos vão escrever. E essa linguagem, ela não é tão simples, ela não é dita no dia a dia, ela é muito específica. E por ser muito específica, a gente precisa tomar alguns cuidados. A gente precisa começar a fazer essa introdução, começar a mostrar alguns pontos. E para isso a gente também precisa saber essas diferenças, né? As diferenças do que é uma variável, o que é uma incógnita, o que é um número desconhecido. Olha, são termos que, apesar da gente usar às vezes no cotidiano, você é uma incógnita, a fulano é muito variável, né? Assim, a gente tem esses termos que a gente pode utilizar, mas que na matemática eles vão ter representações que não são sinônimas, que têm algumas características que são específicas. Então a ideia hoje aqui era tentar trazer essas coisas para vocês. Bom, vamos continuar aqui, ó. Fotografia. Olha, fotografia é uma coisa muito linda. Eu tenho uma paixão por fotografia muito grande, assim. Eu, quando eu terminei o doutorado, eu prometi para mim que eu ia estudar alguma coisa que eu quisesse estudar. E não porque eu tinha uma obrigação. Não que o doutorado fosse uma obrigação, mas não deixa de ser, né? Era uma coisa que eu queria muito, mas era uma coisa que você tinha um modelo para estudar, um padrão, uma regra, um tempo. E quando eu terminei aquilo, eu falei assim: eu quero estudar algo que me desse muito, muito prazer. E eu fui estudar fotografia. Eu fui fazer um curso de fotografia. E foi lindo, 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 lindo de você ficar ali parado, tentando olhar para alguma coisa e tentando pensar. Obviamente que ali eu vi que tinha um mundo de coisa de matemática. Um mundo de coisa de matemática, dá para fazer muitas associações, para trabalhar com frações, para trabalhar com geometria. Depois, quando a gente for estudar um pouco de geometria, eu mostro para vocês. Eu tive uma estudante, uma estagiária que gostou tanto dos projetos que ela está desenvolvendo um mestrado dela agora em fotografia comigo, e é muito legal de ver as coisas que ela está desenvolvendo. Eu acho que vale muito a pena a gente começar a ver como que a fotografia pode ajudar a gente. Mas em álgebra, o que tem a ver, né? Bom, a palavra fotografia tem origem no grego. Foto é luz e grafia é escrita. Então, fotografia é escrever com a luz. Nenhuma luz é igual, cada momento e local tem a sua, e cabe ao fotógrafo interpretar essas luzes para realizar a sua escrita. Aqui foi umas fotos que a gente tirou, que a gente trabalhou, mas enfim. O que a fotografia tem a ver com a álgebra? A álgebra também tem uma fotografia. A função tem uma fotografia, né? O gráfico de uma função, ela é uma fotografia daquela função. E aí, essa associação ela é muito interessante a partir do momento, então, que você já trabalhou função, introduziu função
e função é um conteúdo muito conectado com o cotidiano, dá para a gente pegar muitas situações do cotidiano, mas a estruturação da função ela é matemática, ela segue padrões matemáticos, e às vezes eu sinto que os estudantes têm muita dificuldade nisso. E quando a gente vai fazer gráfico, então é uma loucura. Apesar de hoje, né, a gente ter o GeoGebra, a gente ter ferramentas que podem ajudar vocês nesse fazer da função, do gráfico, a hora que você lida então com os estudantes no sentido assim, olha, então vamos tirar uma fotografia da função, vamos trazer uma foto dela e depois vamos interpretar a foto dessa função. Assim como a gente consegue levar algumas fotos para os estudantes interpretarem, né? Então eu gosto muito de levar Sebastião Salgado, Cartier-Bresson, grandes fotógrafos, né? O Sebastião é brasileiro, mineiro ainda, e faz um trabalho belíssimo que mostra algumas coisas belíssimas e que uma foto ela não é só uma foto, ela tem que ser pensada. Eu acho que uma boa foto ela é muito bem pensada. E aí dá para a gente trabalhar com fotos clássicas, fotos históricas, fazer um pouco dessa associação e trazer então essa ideia para a gente começar a fazer com a função. Então, olha, então vamos pegar essa fotografia da função aqui e vamos tentar ver como que a gente pode pensar, como que quais os elementos que a gente pode tirar aqui e a partir daí a gente começa a fazer uma associação e aí a gente consegue desenvolver algumas atividades muito legais, ok? Bom, Mac Jogos, né? Isso que foi uma brincadeira que eu fiz com os estudantes, né? E aí, assim, vamos à lanchonete? Então a gente combina, a gente fazia essa atividade antes da pandemia, né? Hoje a gente tem que repensar muito como que vai ser feita, mas eu vou falar para vocês um pouquinho de como que ela foi feita, para vocês terem um pouco uma ideia, né? Então a gente combina deles levarem salgados, refrigerantes, é como se a gente fosse fazer uma comemoração. Mas antes, a gente divide a sala em mesas, e aí cada mesa vai ter duas pessoas. E aí é como se eu fosse um atendente, eu ia em cada mesa, e aí a gente faz uma brincadeira. Fala assim, olha, você vai escolher uma quantidade de salgados e uma quantidade de refrigerantes. E aí eu vou anotar o pedido. E aí eu faço a anotação de um pedido numa chave de um sistema mesmo. Na chave de um sistema. Porque aí a gente vai trabalhar o sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis. E a ideia é, antes de trabalhar o sistema na lógica matemática, é trabalhar o sistema com estratégias próprias. Deixa eu voltar aqui na tela, que aí eu posso rabiscar e mostrar para vocês um pouquinho do que a gente pensou. Então veja só. Então é como se eu tivesse lá fazendo o pedido. E aí meu pedido vai ser feito dessa forma. Aí eu viro para a primeira pessoa e ela fala: Diogo, eu quero 2 salgados e um refrigerante. Aí eu faço uma brincadeira. Eu faço assim: ó, 2 S's mais um R. Correto? Esse é o primeiro pedido. Aí eu viro para outra pessoa e falo assim: e aí, se você fosse pedir, você ia pedir o quê? Aí ela fala assim: eu quero 3 salgados e 2 refrigerantes. Ok? E aí vem a brincadeira. A hora que eu viro para a pessoa e falo assim: então, isso aqui dá R$ 13. Ó, 2 salgados e um refrigerante dá R$ 13. E aqui dá 21. Pronto. Tava fazendo as contas aqui que eu fiz de cabeça aqui, né? E aí eu viro para ele e falo: tudo bem, tá aqui. Eu trago o pedido de vocês se vocês acertarem para mim quanto custa o salgado e quanto custa o refrigerante. É uma brincadeira que a gente vai fazer e aí eles vão ter que usar estratégias próprias para tentar fazer, nem que seja tentativa e erro, não tem problema. Né? A ideia, nesse primeiro momento, é eles perceberem essa conexão que vai existir aqui nos sistemas de equação e como que eles podem ter estratégias para tentar resolver isso daqui.
até ele chegar à ideia assim, eu acho que o salgado custa 5. E aí aqui também tem que custar 5. E o refrigerante custa 3. Então aqui também tem que custar 3. Porque veja só, eu consigo fazer aqui, ó, o refrigerante valer R$ 4. Desculpa, vou apagar aqui, peraí. Eu consigo fazer o salgado valer R$ 4. Tá vendo? E aí, para isso, o refrigerante vai custar quanto? Ó, 2 vezes 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, o refrigerante vai custar R$ 5. Eu consigo fazer isso aqui, nesse primeiro pedido. Mas isso não vale para o segundo pedido. Porque a hora que eu faço 3 vezes 4, 12, mais 2 vezes 5, 10, daria R$ 22. E não foi isso que deu. Ou seja, então o preço não pode ser 4 e 5. E fazer eles entenderem isso na prática é muito legal. E quase todos conseguem chegar nas respostas, né? Obviamente que às vezes eu dificulto um pouco mais, dou alguns outros valores, e a gente vai brincando, e no final todo mundo come, né? Os que acertaram, os que não acertaram, porque a ideia é um pouco essa, a gente poder fazer essa brincadeira, né? Tomar uma aguinha. Bom, vamos seguindo aqui. Principalmente trabalhando com álgebra, a gente consegue trabalhar muitas questões da educação financeira. Aqui eu não vou aprofundar muito em educação financeira com vocês, porque a gente vai ter um momento que a gente vai discutir muito isso, assim, né? Lá no Centro Pedagógico da UFMG, a gente desenvolve o CP Invest, um conjunto de atividades muito voltadas para essa questão do letramento financeiro, dessas competências financeiras muito, muito necessárias e importantes hoje em dia, principalmente, né? E fazer esse passeio pela educação financeira, a gente tem que fazer principalmente quando a gente também está se sentindo preparado, a gente precisa desenvolver isso também com a gente para a gente poder fazer essas atividades com os estudantes, né? E aí a gente consegue trabalhar juros, porcentagem, proporcionalidade, equação, sistema de equações, funções, gráficos, tudo isso por meio dessas informações e questões financeiras que a gente pode trabalhar e pode desenvolver com os estudantes, né? Então isso é muito, muito importante. Bom, então aqui estão as referências do que eu trabalhei com vocês aqui hoje. São alguns projetos, algumas atividades, algumas discussões. Eu vou deixar esse material com vocês. Pronto, ótimo. Então é isso, né? Eu queria dizer para vocês que eu vou deixar alguns materiais, então, para vocês darem uma lida, darem uma estudada, e aí depois no nosso próximo encontro a gente vai fazer algumas conversas conversando sobre um pouco disso que a gente viu, um pouco disso que a gente trabalhou e que a gente estudou. Tá bom? Espero que tenha ajudado vocês. A ideia aqui não é dar uma receita em si, mas é trazer vários elementos, várias atividades para que vocês possam utilizar, para que vocês possam fazer então com que o trabalho de vocês seja um trabalho muito rico, muito interessante e conectado, sabe? Fazendo com que essa matemática ela seja uma matemática mais viva, uma matemática mais próxima dos estudantes e também com que os estudantes consigam ver que algumas coisas da matemática, que são específicas da matemática, são importantes e são necessárias para que eles aprofundem, para que eles desenvolvam e para que eles tragam para a prática deles. Tá bom? Beijo para vocês, até o nosso próximo encontro.